Fala galera, beleza? O edital da Polícia Militar de São Paulo está na praça para o cargo de aluno oficial, né? Então a gente montou esse vídeo aqui com foco na prova discursiva, com foco na prova de redação, porque a gente vai ver que a redação ela vale 33% da nota final desse concurso, né? Em contrapartida, o objetivo vale 67, mas é dividido aqui em várias matérias, né? E aqui a gente só tem a dissertativa. Então a gente pode até concluir aí que a dissertativa é a matéria com maior peso na nota final desse concurso, então não dá para deixar de lado a preparação. E é uma prova que, assim, elimina muita gente, é uma prova que tira muita gente dentro das vagas e joga lá para baixo quando não consegue um bom desempenho. Por isso eu montei essa aula com o objetivo de fazer com que você consiga notas acima de 90% na prova discursiva e figure assim como nossos alunos nas primeiras classificações do concurso. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no Instagram do Você Concursado ou também no canal do Telegram na Academia Discursiva. Repasso também a informação do site, que ele montou um edital verticalizado para esse concurso. Então, se você quiser ter acesso aí ao edital já organizado, com todas as matérias da objetiva e também da discursiva ali já com planejamento de estudo, né, ali para você marcar o que já viu, o que não viu, enfim, é só clicar no link que está abaixo desse vídeo aí que você Concursado disponibilizou isso gratuitamente aí para você, beleza? Mas vamos falar da redação, tá? Para a gente entrar no assunto da redação, a gente precisa saber o seguinte: validade do concurso, 3 meses mais 3 meses. Então é aquele concurso rápido, que a ideia é seleciona os candidatos, chama o curso de formação e acabou o concurso. Depois é um outro concurso que a banca lança, tá? Então, assim, tem que ficar ali dentro das vagas, ali na classificação, para ser convocado nesse concurso, beleza? São 200 vagas. A prova vai ser só em agosto, dia 20 de agosto, e as inscrições são do dia 24 de maio até 22 de maio de 2023. A redação, deve ser redigida de caneta preta, né? O edital traz, inclusive, que é preferencialmente caneta preta ou azul, então você pode usar azul? Pode, mas a banca já disse que é preferencialmente a preta. Então, se ela prefere a preta, leva uma caneta preta, porque na hora que digitaliza a sua prova, fica mais claro para o examinador ler, tá? Vai ser um texto dissertativo, de atualidades, né? Com um mínimo de 7 e um máximo de 30 linhas. A gente vai falar sobre esse mínimo aqui ainda, tá? A prova vale 20 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos. Isto é 50%, tá bom? Então isso aqui é a prova de redação conforme os critérios que a banca traz no edital. Já aqui de cara a gente traz que normalmente na banca VUNESP, né, o tipo de dissertação é aquele argumentativo, né, apesar dela aceitar muito bem também o expositivo. Normalmente ela deixa ali para a cargo do candidato, para o candidato decidir como fazer, ela exige um texto dissertativo. Então ela está mais focada ali na questão da estrutura do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? E Bruno, tem como tirar nota máxima nessa prova? Tem como gabaritar essa prova da VUNESP, né? Tem sim, se você quiser dar uma olhada, a gente entrevistou o Gustavo, ele gabaritou a discursiva e ficou em primeiro lugar no concurso da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é um concurso de alto nível, né, feito, né, pela banca VUNESP, e ele conseguiu gabaritar sendo nosso aluno aí. Então, se quiser saber um pouquinho mais da história, inclusive está no YouTube do Você Concursado, a entrevista completa com ele. Então, dá para gabaritar sim a discursiva, mas para isso é preciso tomar alguns cuidados, tá? Então, vamos entrar aqui nas estratégias para essa prova de redação, tá? Para a gente não perder tempo. Vamos lá. Entrou lá na biblioteca discursiva, que é a ferramenta do Você Concursado. Tá? Essa ferramenta aqui é gratuita para você pesquisar questões de provas anteriores. Então é uma excelente dica aí para quem está se preparando. Entra lá, pesquisa provas anteriores da banca VUNESP para você entender direitinho como é que é esse modelo de redação. Então a gente tem aqui VUNESP 2019, a gente pegou a prova anterior da Polícia Militar de São Paulo, tá? Para a gente poder analisar. Você vai ver o seguinte, que é característica da banca VUNESP trazer vários textos motivadores, tá? Então eu trouxe aqui um texto 1, texto 2, texto 3, e a ideia aqui é sempre contextualizando o candidato acerca do tema que ela vai cobrar. E aí vem aqui o comando da questão com o tema expresso, beleza? Então, no comando da questão, ela pede para escrever um texto dissertativo, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema. E aí traz aqui o tema, beleza? Tá? Esse é o padrão de enunciado da banca VUNESP. Não traz tópicos,
ela normalmente traz esse tema de forma expressa ali no final, tá? Então, às vezes vem em forma de pergunta, às vezes não, tá? Então tem vários modelinhos, mas em regra vários textos motivadores e depois pede para você discorrer sobre um tema. E aqui nessa leitura do enunciado a gente já precisa ficar atento a algumas coisas, que é o quê? Que são as palavras-chave do tema, tá? A primeira coisa então que você vai buscar no enunciado é quais são as palavras-chave do tema. Então, palavra-chave aqui, ó, popularização da internet, tá? Poder de influência da televisão, tá? Aí você vai falar, Bruno, você pegou tudo. Sim, mas a gente tem que separar essas palavras. Então a gente quer saber, ó, popularização da internet, poder de influência da televisão. Isso aqui é importante, por quê? Porque você precisa citar essas palavras no seu texto, para você ganhar ponto no critério tema, tá? Então, a banca ela tem 3 critérios, né? Tem um critério tema, que ela chama de critério A. No critério B, ela coloca lá estrutura, que seria a parte de gênero, né? Gênero dissertativo, que fala da dissertação. E aqui no C você tem expressão e coesão, né? Que vai avaliar a parte de gramática e esses elementos coesivos. Normalmente é isso aqui que a banca traz, inclusive foi isso que ela trouxe nesse edital, tá? Para você ganhar ponto nessa parte de tema, é importante que você use essas palavras-chave aqui. Você pode usar essas palavras-chave, inclusive, já na introdução e retomar cada uma delas na parte do desenvolvimento, tá? É importante essas referências diretas ao tema, porque isso é avaliado num critério específico da banca. Então, se você não usar, se você só falar sobre a popularização da internet, né, como uma ameaça para a sociedade, por exemplo, não tratado da questão da influência da TV, né, isso pode ser encarado como uma fuga parcial ao tema e aí você perde uma quantidade considerável de ponto, tá? Então, é o primeiro detalhe e é um dos mais simples, né? Ganhar ponto nessa parte de tema. Beleza. Show de bola. E na parte de estrutura? Na parte de estrutura, você tem 2 estruturas possíveis de utilizar nas provas da banca VUNESP, tá? Uma estrutura com 3 parágrafos de desenvolvimento e uma estrutura com 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? A estrutura com 3 parágrafos é introdução, parágrafo 1, 2 e 3 e conclusão, e com 2 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1 e 2 e conclusão. São esses 2 modelos. Ah, Bruno, posso fazer com 4 parágrafos de desenvolvimento? Não inventa. Não inventa. Para a VUNESP, vamos fazer um feijão com arroz. 3 parágrafos de desenvolvimento ou 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, Bruno, eu posso fazer sem conclusão? Não. Bruno, posso fazer sem introdução? Não, tá? Esses são os 2 modelos que você vai utilizar na banca VUNESP. Não fuja disso, tá bom? Pode ser que tenha outro modelo que a banca considere correto, beleza, mas você vai ter que prestar atenção em um monte de detalhes que nesse caso aqui você não precisa. É só seguir esse feijão com arroz, beleza? Massa, então, na parte de estrutura é isso. E na parte de conteúdo, né? Como é que eu organizo o conteúdo dentro do texto? Aí vem a técnica que a gente utiliza no nosso curso. Vou colocar aqui. Então, essa daqui, ó, é o que a gente chama de estrutura formal. Beleza? Essa é a estrutura formal de um texto dissertativo. Mas existe também a estrutura argumentativa, que a gente não é acostumado nem a ouvir, né, na escola, enfim, mas que é importante a gente conhecer para fins de concurso, que é A3T, tá? Grava aí, A3T. O que é A3T? Assunto, tema, tese e tópico. Beleza? Então a gente precisa saber dessa estrutura, por quê? Porque depois a gente vai pegar assunto, tema e tese, jogar na introdução, vai pegar tópico, jogar um no desenvolvimento e o outro no outro desenvolvimento, depois pegar a tese e jogar na conclusão. Então, é importante a gente conhecer essa estrutura argumentativa e a gente vai falar sobre isso lá na frente. Agora, entrando aqui em alguns aspectos importantes da banca VUNESP, a gente tem que tratar desses 5 pontos aqui, tá? Por quê? Porque a banca traz isso de forma expressa no edital, então você precisa estar atento a isso. Primeiro é o quantitativo de linhas, tá? A banca diz o seguinte, o candidato que escrever menos de 7 linhas está eliminado. Então, o mínimo que você tem que escrever são 7 linhas, tá? De um total de 30. O mínimo são 7 linhas. Mas ela traz também o seguinte, o candidato que escrever menos de 20 não ganha nota máxima. Não ganha nota máxima, beleza? Opa,
Se não ganha nota máxima, por que que eu vou escrever menos de 20? Eu quero a nota máxima. Então você vai escrever necessariamente mais de 20 linhas, tá? Mais de 20 linhas. Necessariamente você tem que trazer mais de 20 linhas. Ponto. Qual é o objetivo? O mais próximo de 30 possível. Então eu ficaria entre 25 e 30 linhas, que é um quantitativo legal para você trazer toda a estrutura e desenvolver bem esses argumentos, utilizando os elementos coesivos, tá? Então, o mais próximo de 20. Ideal para quantitativo de linhas, vamos colocar aqui o ideal em verde, tá? O ideal aqui, ó, entre 25 e 30 linhas. Esse é o ideal para essa prova da banca VUNESP. Beleza? Show de bola. Agora vamos falar sobre o título. Precisa inserir título? Ó, a banca ela diz o seguinte no edital. O título será desconsiderado para correção. Então, o candidato ele pode trazer o título, mas não vai ser considerado nem para a parte gramatical, nem para a parte de conteúdo, para nada. Então, para que você vai trazer o título? Então, não precisa trazer título, tá? É essa orientação que a gente usa. Não precisa trazer título para essa prova. Beleza? Massa. Paráfrase. Paráfrase é outro aspecto importante aqui. A banca ela também trata desse ponto no edital. Né? E se ela trata no edital é porque ela vai estar atenta a isso na hora da correção. O que é a paráfrase? A paráfrase é você pegar um texto e reescrever esse texto, né, utilizando as mesmas ideias, de forma diferente. Então é usando outras palavras. Né? Então é dizer a mesma coisa usando outras palavras. Isso é a paráfrase. Né? Como a banca ela traz vários textos motivadores no enunciado, acontece às vezes de você querer pegar aquele texto motivador e fazer a paráfrase. Só que um texto só com paráfrase, ele não vai ser considerado pela banca, né? Porque senão seria um texto autoral, né? Ela quer um texto autoral, um texto seu, um texto próprio, né? Então, qual é a dica aqui na paráfrase? Você pode usar? Pode, mas assim, um aspecto apenas, uma ideia apenas. O restante das ideias tem que ser todas desenvolvidas a partir daquela, mas devem ser suas, né? Ou devem partir de outras fontes que não os textos motivadores. Beleza? Então, não vai nessa de só usar o texto motivador, só as ideias do texto motivador, porque isso vai fazer você perder ponto também, e a banca traz isso no próprio edital, beleza? Então, pode usar? Pode, mas assim, de forma bem cirúrgica, assim, ó, pega duas ideias, joga ali, e depois desenvolve essas ideias usando outros argumentos, beleza? Quarto ponto, modelos coringa, tá? Muita gente, poxa, estou preparando aqui, tá na correria, eu quero me dar um modelo aí, coringa, para poder eu fazer a redação, e aí você pega e segue aquele modelo. Gente, isso aqui, se a banca identifica, ela tira ponto, né? Então, a minha sugestão pode usar o modelo coringa na preparação? Na preparação, pode. Inclusive, no nosso treinamento, tem um modelo coringa que serve para você iniciar essa preparação de elaboração de texto. E por que ele funciona? Porque ele vai organizar as informações ali para você. Então, você vai encaixando as informações dentro do texto. Mas a partir do momento que você entendeu essa lógica, você tem que pegar aquele modelo coringa, jogar fora e montar o seu próprio, tá? Não corra o risco de pegar o modelo coringa pronto na internet, inclusive do Você Concursado, e replicar na prova. Porque se você pega e replica, pode ser que um outro aluno faça a mesma coisa, alguém vem na internet e faz também, e aí quando a banca olhar, ela vai falar, opa, o texto está com a mesma estrutura que isso aqui, usar o modelo coringa, e vai e tira ponto de todo mundo. Então, monte o seu, tá? Seja criativo aí na hora de montar a sua estrutura, mas monte uma sua. Não fica compartilhando, não, para não correr o risco de perder ponto por isso, beleza? E por fim, talvez um dos aspectos aí mais importantes do edital é assim, a banca ela diz que não precisa de proposta de intervenção, tá? Por que ela deixa isso claro no edital? Porque a proposta de intervenção é um critério exigido em provas do Enem, né? É um critério exigido. Então, nas provas do Enem, o candidato necessariamente precisa trazer proposta de intervenção. Por quê? Porque nas provas do Enem sempre é tratado uma problemática, né? E se é uma problemática, você tem que trazer uma proposta de intervenção para resolver aquele problema. Nas provas da banca VUNESP, não necessariamente tem uma problemática, né? Então, não necessariamente você precisa trazer uma proposta de intervenção. Lembrando que essa proposta de intervenção, ela viria, né, no parágrafo de conclusão. Se você sentir à vontade, já sabe fazer, quiser fazer, pode fazer. Mas eu não sugiro que você gaste muitas linhas, né, fazendo essa proposta de intervenção, haja vista que o edital já não exige, né? Ele diz que não precisa, beleza? Então essas são as características, né, da banca VUNESP que você precisa estar dominando para fazer
essa prova aí e garantir uma pontuação, né? E, lógico, não perder pontos aqui por bobagem, beleza? Então, essas são as orientações. Show de bola. Fez essas orientações, vamos voltar então para aquela nossa redação, só para você poder ter uma noção de como que a gente pode resolver essa questão, tá? Vamos voltar aqui rapidinho, tá? No tema, tá? Então aqui está anunciado, ó, a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão. Show. Então a gente vai fazer aqui essa estrutura, que é a mais simples, né? Que é a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Para isso a gente vai usar aquela estrutura argumentativa que eu falei lá atrás, que é assunto, tema, tese e tópicos. O assunto a gente extrai dos textos motivadores, televisão, internet, tecnologia, é algo que engloba o tema. O tema é aquilo que está expresso lá no enunciado. A popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão? É esse o tema. E aí você vai ter que, então, montar a tese e os tópicos. Então, veja, assunto e tema você extrai do enunciado. Tese e tópicos você vai precisar montar. Então, o primeiro que você vai montar é a tese. A tese é o ponto de vista sobre o tema, né? Como o tema veio em forma de pergunta, ficou fácil. A sua tese vai ser uma resposta a esse tema, né? Então, você tem 2 formas de responder esse tema aqui, né? Você pode dizer que a popularização da internet não ameaça o poder, ou dizer que a popularização da internet ameaça o poder. Então, minha tese foi: a popularização da internet é uma ameaça ao poder de influência da TV. Então, eu respondi, beleza? Só que para poder defender esse ponto de vista, eu preciso criar alguns argumentos, tá? E aí, ó, eu vou criar 2 argumentos aqui. Motivos de popularização da internet, tá? E a influência da internet no comportamento das pessoas, tá? Nesse comportamento das pessoas, a gente sempre tem que fazer um paralelo, tá? Com o poder de influência da TV, tá? Então, sempre fazendo um paralelo com a TV aqui. Beleza? Então, motivos de popularização da internet. Aí, você criou aqui os 2 tópicos. Show? Agora, você vai criar os argumentos para poder responder esses tópicos. Nesse caso aqui, motivo de popularização da internet. Por que a internet se popularizou em comparação à TV? Né? Aí você vai listar aqui alguns, por exemplo, acesso imediato, programação versus a programação da emissora. Interação entre pessoas versus interação difícil. Acessível em qualquer lugar, acessível apenas pela TV. Então, poxa, por que se popularizou então a internet? Né? Porque ela tem algumas qualidades, né? Algumas características que são melhores do que a da televisão. E aí eu listei isso. Então veja que meu tópico, ele fala da popularização da internet e relaciona com a questão da TV. Para quê? Para poder depois defender que, poxa, por isso que a popularização da internet ameaça o poder de influência da TV, tá? Então, eu trouxe aqui. No tópico 2, eu vou deixar para você elencar as informações. Lá na biblioteca discursiva tem essa resolução, mas eu vou deixar para você fazer aí como um exercício já que você está vendo essa aula, né? Então vamos lá. Com base nessas informações aqui, a gente já consegue montar a introdução e o primeiro parágrafo do texto, ou seja, metade da redação você já consegue fazer só com essas informações aqui. Vamos ver como é que ficaria? Ó, para montar a introdução, a gente vai pegar só o assunto, tema e a tese, beleza? O assunto aqui a gente nem precisa necessariamente inserir, o que é obrigatório ter no seu parágrafo de introdução, a tese, tá? E a gente fala um pouco mais a fundo sobre isso no curso, mas de forma direta, a tese é obrigatório, tá? O tema, o assunto, você pode encaixar ali, né, de modo a apresentar essa tese. Então, vamos lá. Trouxe aqui, ó, televisão, desde a época em que a imagem era preto e branco, se difundiu e assumiu um posto de meio de comunicação mais influente na sociedade. Então aqui eu falei um pouco sobre o tema, né? Falei sobre o poder da influência da TV. Contextualizei, né? Posso dizer até que abordei o assunto, que era sobre televisão, enfim. Aí depois eu venho, porém, né? Em contrapartida a esse poder de influência, aí eu vou apresentar a minha tese. A internet vem se popularizando e é uma ameaça à hegemonia da TV nos meios de comunicação. Então eu trouxe a minha tese. Viu que eu botei com outras palavras? Tá? O importante do rascunho lá, que é montar aquela estrutura argumentativa, é você trazer a ideia. E aqui, quando você vai para o texto, você tem que adaptar essa ideia para ficar bonito, né? Para poder se encaixar nesse texto dissertativo. Mas veja, a ideia é a mesma, tá? Fiz a introdução, beleza. Vamos para o parágrafo de desenvolvimento. No tópico 1, a gente não ia falar sobre os motivos de popularização da internet. Olha a estratégia que a gente usou. Inicialmente, aqui faltou um i, né? Inicialmente, tá? Um elemento coesivo para indicar o início da argumentação.
Devido ao baixo custo de se navegar na web, percebe-se que a internet se popularizou rapidamente, assumindo o espaço que até então era apenas da televisão. Então, meu tópico frasal, ele vai falar, ó, vai falar sobre a popularização da internet. Já trouxe, inclusive, um dos motivos, beleza? Então, eu faço referência a isso, tá? Detalhe, palavra estrangeira, joga aspas, tá? Web é palavra estrangeira, tem que usar aspas necessariamente para ganhar ponto lá no critério expressão, tá? Então, eu trouxe meu tópico frasal para apresentar a ideia central desse parágrafo. Veja que ela está associada também à tese, né? Ela está alinhada à tese. Aí depois eu venho com o meu argumento principal. Primeiro, conforme se extrai de diversos estudos e do próprio dia a dia, isso aqui é o que eu chamo de recurso de autoridade. Tá? Para falar o seguinte, ó, eu vou trazer um argumento, mas esse argumento ele tem base aqui no caso em estudos, ele tem base no cotidiano, no próprio dia a dia, ele tem base, aí você pode trazer às vezes, dependendo do assunto, na Constituição, ele tem base numa lei, ele tem base no entendimento jurisprudencial, ele tem base numa literatura, ele tem base no autor, ele tem base numa matéria, numa filosofia, numa sociologia, então eu posso buscar diversos recursos de autoridade para utilizar aqui, tá? Isso aqui é bom porque aí traz um fundamento, já um argumento novo para o seu texto, tá? Então, conforme isso, na internet as pessoas conseguem ter acesso à cultura, ao entretenimento e ao conhecimento de forma muito mais imediata, sem a necessidade de esperar a programação diária das emissoras. Então, eu falei que o acesso é imediato, não precisa da programação da emissora. Além disso, é possível uma interação maior entre as pessoas nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter, o que aumenta a velocidade de divulgação de informações. Então, interação de pessoas também é um motivo de popularização. Por fim, a internet está disponível em vários meios eletrônicos, celulares, tablet, etc. Logo, pode ser acessada em qualquer lugar, o que não se aplica à TV. Então, se aplicar em qualquer lugar, o que não se aplica à TV. Então, eu venho e trago os motivos. Veja que eu vou elencando esses motivos. Cada motivo desse eu fiz em um período separado. Ó, né? Então, botei um ponto final, trouxe um outro argumento, coloquei um além disso, para indicar que eu estou trazendo mais argumento. Botei um ponto final, coloquei um por fim para indicar que é o último argumento do parágrafo, tá? Então, sempre que eu terminei um período, botei um ponto final, trago um elemento coesivo e continuo com a próxima ideia, tá? Isso é importante para ganhar ponto em coesão. Então, veja que aqui a gente já tem metade do texto pronto, tá? Só aplicando a técnica. Então, faz o rascunho, seleciona as informações, traz para o texto, né? Informa ali, vai encaixando as informações no texto, colocando o recurso de autoridade e elementos coesivos. Gente, é isso aqui. E aí é replicar isso em diversos temas, tá? É isso aqui a estratégia. Inclusive, se você quiser chegar então bem preparado nesse concurso da Polícia Militar, garantindo aí os 30 e tantos % da nota, né, com a prova discursiva, quem sabe gabaritando a discursiva, você vai ter que aprender essa técnica discursiva, né? E aqui eu destaco na técnica a estrutura argumentativa e a elaboração dos parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Lógico que você vai ter que entender o que são elementos coesivos, vai ter que entender as regras de apresentação do texto, enfim, mas esses dois pontos aqui são os essenciais para você conseguir fazer essa prova. E depois, resolver no mínimo 3 questões. Só quando fala resolver essas questões, tá? Essa redação, é assim, ó, faz a redação, manda para correção e recebe um feedback. Essa correção tem que ser com base nos critérios da banca VUNESP, beleza? E aí, depois que você recebeu o feedback, aí você faz uma outra redação, e depois que recebe o feedback, faz uma outra. Então, no mínimo, 3 até o dia da prova com correção. Porque se você não tem a correção, você não sabe o que você está errando, né? E aí você vai continuar errando, vai chegar no dia da prova, você vai cometer o mesmo erro. Ninguém te corrigiu, né? Então precisa ser com correção. E o outro aspecto importante, precisa ser com base nos critérios da banca VUNESP. Imagina que você faz sua redação, manda para alguém corrigir, a pessoa corrige com base nos critérios do Enem. Aí seu texto está sem proposta de intervenção, aí a pessoa vai e tira lá 25% da sua nota porque você não trouxe a proposta de intervenção. Só que no edital da VUNESP ela diz que não precisa de proposta de intervenção. Então você não perderia nada na VUNESP, entendeu? Então por isso que tem que ser direcionada aí a correção para os critérios da banca. E se você vai se preparar para esse concurso, quer de fato, né, garantir ali uma boa pontuação, quer se preparar de forma profissional, a gente tem um treinamento direcionado para esse concurso, né, aqui no Você Concursado. Então lá você tem essa técnica discursiva de forma bem sucinta, tá? E você vai ver que o curso é super direto, igual essa aula aqui, olha o tanto de coisa que a gente falou, né? E aí não chegou nem 30 minutos ainda.
A ideia é essa do curso, é trazer o máximo de informação de forma bem organizada e direta, para que você não perca tempo, né, vendo essa parte. Então, é até que eu sinta. E depois selecionar temas já para você praticar. Em vez de você ficar pesquisando na internet, não sei o que, não, já está tudo selecionado para você. Também dá direito a correções individualizadas usando o modelo da Banca Vunesp, beleza? E também tem proposta de resolução desses temas. Então, pô, tem um assunto ali que cobrou, poxa, eu não sabia desenvolver nada. Vou lá na proposta de resolução, vejo o que eu posso usar de argumento naquele tema e vejo a técnica sendo aplicada na prática, né? Então, eu pego essas cores, tópico frasal, argumento principal, recurso de autoridade, as cores que eu usei ali, a gente replica essas cores em todas as resoluções que a gente faz dentro do curso, tá? Então, você vê a técnica sendo aplicada realmente ali na prática para poder facilitar esse seu processo de aprendizado e ganhar tempo no dia da prova. Você vai ver que você vai fazendo a redação, à medida que você vai estar ali na terceira, na quarta, você já faz muito mais rápido do que a primeira, porque você já entende essa lógica da elaboração do texto. E esse curso está disponível a um preço super acessível no Você Concursado. Se você não é aluno ainda, o link está aqui embaixo, então é só clicar lá para você poder conhecer um pouco mais sobre esse treinamento, beleza? Vale a pena? Olha outro exemplo aí. Com a maior nota na discursiva, ela conseguiu o segundo lugar, aprovada também na Lesp, Banca Vunesp, tá? Esse daí é o depoimento da Dayana, também tá lá no Você Concursado, entrevista com ela explicando como é que ela fez para conseguir essa nota altíssima na prova discursiva. Então é possível, entendeu? Utilizando nossa técnica é possível, tá? Tem 2 entrevistas lá no site, talvez até mais, da Vunesp, mostrando como que isso é possível. Então, vale a pena aí gastar um pouquinho do tempo para conhecer o nosso treinamento, beleza? E qualquer dúvida, tá aqui meu Instagram, o Instagram do Você Concursado e o nosso canal na Academia Discursiva. A gente está à disposição para conversar com vocês. Um forte abraço e bons estudos.